Pessoal, essa aula eu quero começar num tom mais de seriedade, porque a gente tem um assunto muito sério para tratar nela, tá certo? Que é o quadro que eu desenhei. Meu quadro está todo torto, você não pode rir do meu quadro. Se você rir do meu quadro, você vai ser pego pela maldição da reprovação. Você vai passar 5 anos sem conseguir passar no seu concurso e 5 anos sem conseguir desenhar uma linha reta também. Tá certo? Então, se você for comentar, se você for falar alguma coisa dessa aula, elogie o quadro, diga que tá lindo, tá certo? Meus sentimentos agradecem. Brincadeiras à parte, pessoal, eu não exercitei o suficiente a lateralidade, né, no ensino fundamental. Então, ficou essa coisa torta, mas eu espero que vocês consigam entender. Tá bom. Intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Na Constituição Federal, ao mesmo tempo em que estão juntos, né? Porque lá no artigo 21 vai dizer que compete exclusivamente à União a decretação da intervenção federal do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. No restante da Constituição, o disciplinamento deles vai estar um pouco separado. O que é que eu quero dizer com isso? Intervenção federal vai estar nos artigos 34 e 36, já que o 35 fala da intervenção do Estado no município. Estado de Defesa no 136, Estado de Sítio no 137 a 139, mas aqui eu coloquei só 137, porque é o principal, é o fundamento maior do Estado de Sítio. Então, assim, eles estão mais ou menos distantes na Constituição, mas ao mesmo tempo eles tratam de temas próximos. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, por exemplo, as situações que autorizam a intervenção federal, você tem um comprometimento da ordem pública, tá certo? E quando você tem o Estado de Defesa, uma situação que autoriza é uma instabilidade institucional ou uma calamidade de grandes proporções da natureza que compromete a ordem pública ou a paz social, tá certo? Para além disso, nós temos outro detalhe aqui. Outra situação que autoriza a decretação da intervenção federal é repelir invasão estrangeira, tá certo? E no Estado de Sítio nós temos a resposta à agressão armada estrangeira. Então são coisas assim que são um pouco parecidas quando a gente está estudando, e se a gente estudar separado, a gente tem uma tendência a confundir esse negócio, a gente tem uma tendência a misturar. Tá certo, vamos esquematizar isso tudo aqui, tá certo? Vamos analisar isso tudo aqui para a gente entender como é que funciona e nunca mais esquecer. Tá bom, intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio e a operação de garantia da lei e da ordem, que eu coloquei até de outra cor, porque eu vou falar rapidamente dela no final. Tá bom, fundamentação da intervenção federal, artigo 34 e 36. Fundamentação do Estado de Defesa, 136. Fundamentação do Estado de Sítio, 137 a 139. Quais são as situações que autorizam? Intervenção federal, manter a integridade nacional, evitar, portanto, alguma tentativa de secessão, tá certo? Repelir invasão estrangeira. Pablo, como seria essa invasão? Seriam forças armadas estrangeiras invadindo o Brasil? Pessoal, a Constituição não é clara nesse sentido, mas tudo indica que não. Porque se é uma invasão armada, a gente não vai resolver retirando temporariamente, suprimindo temporariamente a autonomia do ente federativo. A gente vai resolver essa danada de que forma? Respondendo essa agressão armada com as nossas forças armadas, entrando em estado de guerra declarada. Tá certo? Então aqui é o que tudo indica, é uma invasão estrangeira, digamos assim, pacífica, uma migração de uma população estrangeira para dentro do Brasil. E essa migração de forma desordenada, comprometendo o funcionamento do ente federativo. Então, imagine um estado de fronteira, tá certo? E as pessoas estão entrando de forma desordenada nesse estado. Isso está comprometendo a segurança pública, está comprometendo, sei lá, serviço de saúde, serviço de educação, está comprometendo tudo. E o Estado não consegue resolver. Qual é a solução? A decretação de uma intervenção federal, a União vai lá e coloca a ordem na casa. Tá bom. Assegurar o exercício dos poderes locais, executivo ou legislativo, garantir o cumprimento das leis e das decisões judiciais e reorganizar as finanças dessa unidade da federação, desse ente federativo. Essas são as situações que autorizam a intervenção federal. Estado de Defesa, já sabemos o que é que autoriza, quais são as situações que autorizam o Estado de Defesa. Uma grave instabilidade institucional ou uma calamidade de grandes proporções da natureza, tá certo, que afete a ordem pública ou a paz social em locais determinados. No estado de sítio, quais são as situações que autorizam?
ineficácia de estado de defesa. Então, decretamos o estado de defesa, não resolveu. Prorrogamos, não resolveu. Partimos para o estado de sítio. Uma comoção nacional, ou seja, um problema que já nasce em todo o território nacional, ou uma declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá certo? Como são as ações do presidente da República para fazer essa decretação? No caso da intervenção federal, ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, vai decretar e vai submeter esse decreto ao Congresso Nacional em até 24 horas. Então, ele tem esse prazo de 24 horas para submeter à apreciação do Congresso. No estado de defesa é parecido. Houve o Conselho da República, houve o Conselho de Defesa Nacional, decreta e submete ao Congresso Nacional, também no prazo de 24 horas. No estado de sítio, como é uma medida mais grave, uma medida mais severa, vai limitar ainda mais direitos fundamentais, o procedimento é diferente. Ele vai ouvir o Conselho da República, vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional, vai pedir autorização ao Congresso Nacional e o Congresso autorizando é que ele vai decretar o estado de sítio. Tá certo? Então, intervenção federal e estado de defesa, ele decreta e manda para o Congresso. No estado de sítio, ele pede permissão ao Congresso para que possa decretar. Tá bom? Tudo certo até aqui, não é? Tá bom, então essas são as ações do presidente, o que de certa forma nos traz parte da forma e do procedimento de decretação. Quais são os efeitos? E aqui a gente vai perceber claramente, vai notar claramente a diferença. Na intervenção federal, nós temos a supressão temporária da autonomia do ente federativo. No estado de defesa, nós temos um aumento do poder repressivo do Estado e uma supressão moderada, leve, de direitos fundamentais. E no estado de sítio, nós temos um aumento muito grande do poder repressivo do Estado e, consequentemente, uma limitação bem ampla de direitos fundamentais. Tá, aí você olha para mim e diz, mas eu ainda não entendi a diferença. O que é que acontece? Será que existe alguma situação que comprometa a ordem pública, a paz social e que autorize tanto uma intervenção federal quanto um estado de defesa ou um estado de sítio? Talvez sim. Eu quero que você pense no estado de defesa, na intervenção federal e no estado de sítio como uma doença. Nós temos o Brasil, a República Federativa do Brasil, e nós temos esse período de crise, tá certo? Nós temos essa doença que está afetando o Brasil. E o remédio nós vamos escolher de acordo com a causa dessa doença. O que é que eu quero dizer com isso? Você está com sua cabeça doendo, você está com dor de cabeça, você vai no médico. Qual é o remédio que o médico vai passar para você? Depende. Por que eu estou dizendo depende? Porque se você chegar lá e disser, minha cabeça está doendo, e ele perguntar por que sua cabeça está doendo, você disser, porque minha esposa, minha namorada bateu na minha cabeça, ele não vai receitar um analgésico para você, ou não vai fazer apenas isso. E ele certamente não vai receitar antibiótico para você. Ele muito provavelmente vai lhe deixar em observação, vai ver se você tem convulsão, se você vomita e, vai aplicar uma compressa de gelo, alguma coisa dessa natureza. Porque o que ocasionou a dor de cabeça foi uma pancada, tá certo? Por outro lado, se você chegar com dor de cabeça e você, além disso, tiver com febre e a causa disso for uma infecção na sua garganta, ele provavelmente vai prescrever um antibiótico. Tá certo? Isso seria mais ou menos o estado de defesa. Se esse antibiótico não resolve, ele vai prescrever um antibiótico ainda mais forte, ainda mais grave, que seria o nosso estado de sítio. Então, diante de uma dor de cabeça, você pode precisar de um tratamento ou de outro. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Diante de uma crise, de algo que compromete a ordem pública, nós podemos precisar de uma intervenção federal se a causa disso estiver no ente federativo, num, digamos assim, mau exercício da autonomia do ente, ou nós podemos precisar de um estado de defesa se a causa disso estiver na população, se para resolver isso, melhor dizendo, nós precisarmos limitar direitos fundamentais da população, ou podemos recorrer a um estado de sítio se o problema estiver, se a solução estiver nessa limitação de direitos fundamentais, mas o problema for realmente grave, for extremamente grave. Então, pessoal, trata-se de identificar a causa do problema, tá certo? Diagnosticar este problema, tentar encontrar a solução e, a partir dessa causa, a partir dessa proposta de solução, identificar o que é que a gente precisa. A gente precisa retirar a autonomia do ente federativo
Talvez não, tá certo? A gente precisa suprimir direitos fundamentais? Talvez sim. Então a gente recorre ao estado de defesa ou ao estado de sítio. Essa é a questão, esse é o ponto-chave. Aí você olha para mim e diz, está certo, Pablo, eu entendi a intervenção federal, entendi o estado de defesa, entendi o estado de sítio. Eu entendi que se é uma invasão armada, é um estado estrangeiro que está nos invadindo, tentando, sei lá, nos conquistar, nós precisamos de um estado de sítio. Se é uma migração desordenada, se é a população desse estado estrangeiro que está vindo buscar refúgio no Brasil de forma desordenada, talvez a solução esteja numa intervenção federal, eu entendi isso tudo. Mas e o que é a tal da GLO, da Operação de Garantia de Lei e da Ordem? Pessoal, aqui é uma coisa que é meio que um arrumadinho, tá certo? O fundamento dela é o artigo 142 da Constituição Federal, que vai trazer o regramento constitucional das Forças Armadas. E a Lei Complementar 97 de 99, que também vai estabelecer o funcionamento e a forma, digamos assim, de atuação das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O que é que acontece aqui? Graças a uma interpretação do artigo 142 e a edição da Lei Complementar 97/99, nós temos algumas situações de crise que talvez autorizassem um estado de defesa, talvez autorizassem uma intervenção federal, mas que são resolvidas com uma operação de garantia da lei e da ordem. Tá certo? Como é que isso funciona? O que é que ocasiona isso? Quando nós tivermos uma insuficiência dos órgãos de segurança pública, que estão previstos lá no artigo 144, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, etc., quando eles não forem suficientes para manter a ordem pública, nós podemos ter essa operação de garantia da lei e da ordem, que vem com uma solicitação do governador do Estado. O governador do Estado pede, solicita ao presidente da República e o presidente da República decreta. Percebam, ele não precisa ouvir o Conselho da República, não precisa ouvir o Conselho de Defesa Nacional, ele apenas decreta após ser feito o pedido do governador, tá certo? E qual é a consequência, quais são os efeitos disso? Você tem um reforço das Forças Armadas na segurança pública do ente federativo. Então, a Polícia Militar, se ela não estiver paralisada, ela continua trabalhando, Polícia Civil também, mas você tem a presença das Forças Armadas para dar esse reforço. Tudo certo até aqui? Por que eu coloquei até aqui? Porque vocês perguntam muito, vocês têm muito essa dúvida. Pablo, quando teve aquela greve da Polícia Militar, a gente teve Estado de Defesa, a gente teve intervenção federal? Não, o que a gente teve foi uma operação de garantia da lei e da ordem, tá certo? Outras coisas que eu sei que vocês estão com dúvida nesse exato momento. O que é Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional? São órgãos consultivos do presidente da República. Então, eles são órgãos que são compostos por autoridades, tá certo? Como vice-presidente da República, ministros, etc. E no caso do Conselho da República, 6 brasileiros natos, isso é importante. Você sempre lembra do artigo 12, quando você pensa nos cargos privativos de brasileiro nato, mas aqui no artigo 89 também tem 6. Tá certo. Você tem um Conselho da República e você tem um Conselho de Defesa Nacional. São órgãos que, quando o presidente da República vai tomar uma decisão mais importante, uma decisão mais grave, ele tem que ouvir esses órgãos. Aí você olha para mim e pergunta, Pablo, então o presidente da República não manda nada, ele depende da decisão desses órgãos? Não, esses órgãos são apenas opinativos. O presidente da República tem que ouvir. Não significa dizer que ele tem que fazer o que eles dizem, tá certo? É mais ou menos como aquele amigo, aquela amiga que você tem, sabe? Que quando tem um problema, sobretudo com o namorado, a namorada, o ex-namorado ou ex-namorada, vai pedir sua opinião e aí desabafa com você, ouve o seu conselho e faz tudo absolutamente ao contrário, tá certo? É assim que funciona. O presidente da República tem que ouvir, mas não está obrigado a seguir. Então é aquela coisa, né? Amiga, o embuste ligou, está arrependido. Aí você vai e fala, não segue, amiga, ele não presta, não queira nada com ele. Ela lhe ouve, mas ela volta com ele mesmo assim, tá certo? Ou o cara que diz, fulano, amigo, falei com ela, aquele cara que estava com ela na festa é só um parente dela, não tem nada com ela. E aí você diz, desgraçado, acorda para a vida, a língua dela estava na amígdala dele. Mas, ainda assim, ele diz, não, eu acredito nela, é só um amigo, é só um primo dela, e volta com ela. Então, é essa lógica aqui, tá certo? São órgãos que ouvem essa demanda do presidente, aconselham, mas o presidente vai decidir o que ele quiser.
tá bom? E outra dúvida que é muito comum, que vocês têm muito, é o que é a situação de emergência, o que é o estado de emergência ou o estado de calamidade pública, que já foi decretado, inclusive, aqui no Ceará. Tá, Pablo, o que é isso? É a mesma coisa que intervenção, a mesma coisa que estado de defesa? Não. Estado de emergência ou estado de calamidade pública é previsto nas constituições estaduais, em algumas delas, e até em algumas leis orgânicas municipais. No caso da Constituição do Estado do Ceará, está previsto no artigo 88, inciso 19, tá certo? É uma situação emergencial, uma situação de calamidade. Não se trata de algo tão grave que justifique uma intervenção federal, um estado de defesa ou um estado de sítio, e é uma solução que a Constituição estadual dá, tá certo? Permitindo que o governador do estado, possibilitando que o governador do estado adote determinadas medidas que numa situação normal ele não adotaria ou não faria dessa forma. Então aqui nós temos uma previsão na Constituição estadual, diferentemente da intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que estão presentes e estão previstos na Constituição Federal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula e acho que com isso a gente consegue ter uma noção um pouco melhor sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que é o nosso foco maior, tá certo?